Turma do Enem em campo! E na escalação de hoje temos Sócrates, Platão, Aristóteles. Será que filosofia e futebol tem alguma coisa a ver? O nosso convidado é o craque da filosofia das chuteiras, professor André Martins. Filosofia e futebol. O que os dois têm em comum? Quem explica é o filósofo André Martins. Chega mais! Seja bem-vinda. De cara, eu sei que Sócrates, foi importante para os dois. No que a vivência da paixão pela bola faz o ser humano pensar? Na filosofia tradicional, tudo que estava ligado a corpo, a pulsões, emoções, sentimentos, afetos, sempre foi mal visto, né? Desde a metafísica ocidental, começando com Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Sempre se fez essa divisão entre um lado bestial do humano e um lado que seria propriamente humano, racional. Então, seria o animal e o lado propriamente racional. Então, nessa perspectiva tradicional, as paixões não nos ensinam nada, senão como superá-las, né? Mas o que a filosofia contemporânea começou a ver, né, é que não, né? Que, assim, não só as paixões, como, de um modo geral, as emoções, porque paixão já está falando de patos, né? Sofrimento, submissão. Então, as emoções, de modo geral, os afetos, de modo geral, eles nos ensinam muita coisa, porque viver e pensar é uma maneira de se afetar. E se afetar é o que força a pensar. E, portanto, tudo que nos afeta nos força a pensar, por exemplo, futebol. Oswald de Andrade dizia, se liga, quem negará o futebol, esse condão da catarse circense em que os filósofos romanos lambuzavam o pão triste das massas? Essa frase, na verdade, ela está associando o futebol e o amor ao futebol, a paixão ao futebol, ao o que depois foi chamado ópio do povo. Quer dizer, sempre é uma ideia negativa, é uma catarse. Nietzsche, por exemplo, ele vai denunciar a ideia de catarse, da arte como catarse, seria mais ou menos assim, você vai para a arte, ou você vai para a arte do futebol, por exemplo, você solta as suas emoções e volta para a obediência da polis. Você volta a ser um cidadão dócil que vai seguir os valores ditos superiores e reprimir suas emoções. Num estádio, pode-se vivenciar, claro, paixões tristes, afetos de raiva, que nos fazem mal, mas é óbvio que se vivencia também afetos muito positivos e que não são catárticos, que são, de fato, por exemplo, e aí o futebol é um exemplo, é o exemplo maior, você se sente participando e você participa de fato. Tanto que um jogo em casa, ele, em geral, é considerado favorável ao time que está jogando em casa, não é só porque ele já conhece o campo, é porque ele tem a torcida a favor. Ou seja, a torcida não é passiva, ela, de fato, é um 12º jogador. E o futebol abre um novo campo de pensamento? Um novo campo de pensamento, não, mas ele serve. Inclusive, eu organizei um livro que foi publicado com outros colegas acadêmicos, amigos, só sobre futebol, só para pensar o futebol. O nome do livro é Uma Bola no Pé, Uma Ideia na Cabeça. No meu artigo eu tentei mostrar justamente isso, que a vivência do futebol, ela é uma vivência de um afeto ativo e não de um afeto passivo, contrariamente a essa tradição dicotômica de corpo e alma, né? Quer dizer, então eu diria, voltando à sua pergunta, que não é um novo campo, mas é um objeto particularmente interessante, que suscita muito pensamento. Então, é um objeto da filosofia muito rico. E de que forma o futebol se relaciona com os saberes mais especializados? Eu não diria assim, que por si só ele se relaciona. Mas eu tenho convicção de que se houvessem mais questões de matemática, de física, mais evidente ainda, envolvendo futebol ou de outras matérias, né, de história, associando justamente a história das Copas do Mundo com a história política e outras associações de especialidades, é claro que seria muito mais agradável e, portanto, haveria muito mais estímulo de interesse de aprender através de uma coisa que nos toca, né, os conteúdos das especialidades. Falando em coletividade, Spinoza também ajuda a pensar sobre isso? Ah, claro. Ele é um dos grandes autores de pensar o coletivo. Ele é um autor do século XVII, que é extremamente contemporâneo, é considerado um dos principais pensadores da contemporaneidade. O que ele escreveu, né? É vanguarda no século XXI. Está à frente do século XX. Né? Bom, e ele foi um pensador que pensou a política da multidão,
a potência da multidão, pensou a democracia, né? Pensou justamente assim, mais uma vez, naquela dicotomia corpo-alma ou corpo-razão, né? E a razão tendo que reprimir o corpo, que seria negativo. Nessa dicotomia, a coletividade é pensada assim, para que a coletividade funcione é preciso reprimir o indivíduo. E o Spinoza, já naquela época, pensou, não, para que a coletividade funcione é preciso que cada indivíduo se sinta potente. E a potência dele vai se somar à dos outros, e essa coletividade vai ser mais produtiva, etc, etc. Né? O contrário desse modelo, enfim, platônico com certeza, hobbesiano também, de ter lá um Leviatã que precisa reprimir, senão os homens não vão viver em concórdia. Saindo dos estádios, indo diretamente para o Enem, Nietzsche é um autor que vira e mexe aparece. Por que ele é tão importante? Como toda a história da dita metafísica ocidental, que se confunde com a história da filosofia, foi uma história dessa separação de mente e corpo, de uma crítica ao corpo e às emoções, e uma valorização, não exatamente de uma razão, mas de uma imagem de razão abstrata e dissociada da realidade. Nietzsche foi o filósofo que fez um marco, ele foi um marco nessa divisão. Ele é que fundou, né, não propositalmente, a filosofia contemporânea exatamente por causa disso, que ele foi o primeiro filósofo a inserir na filosofia positivamente as emoções, os afetos e o corpo de uma maneira geral, a potência do corpo de uma maneira geral. Então, por exemplo, Spinoza veio muito antes dele e já é um pensador da imanência, né, do corpo e da vida, né? Só que se não tivesse Nietzsche, provavelmente não se teria descoberto a força de Spinoza, né? Quer dizer, o marco foi Nietzsche. Para fechar com um golaço, de que forma a filosofia ajuda a pensar o Brasil? Mais uma vez, voltando a essa tradição de separação de corpo e alma, mente, razão, essa razão dissociada da realidade, né? Bom, esse modelo é o que fundou e regeu a cultura europeia. Então, esse modelo está na base da colonização, da escravidão, da repressão. Quer dizer, então, todas as conquistas que foram feitas no sentido contrário disso na Europa, inclusive filosóficas, foram conquistas num território de um processo civilizatório que dissocia vida e pensamento. No Brasil, a nossa vivência não é essa. Então, a partir do momento em que a gente começa a pensar a filosofia como integrando vida e pensamento, a nossa experiência vivida, vivenciada, é muito mais potente, muito mais forte do que a que vem de lá. Vou até dar um exemplo. Uma música dos Titãs diz a seguinte frase, né? Eu não sou brasileiro, eu não sou estrangeiro, eu não sou de nenhum lugar. Essa ideia do cidadão do mundo é uma ideia que só um brasileiro pode dizer. A cultura europeia, a pessoa meio que se identifica com a cultura a tal ponto de não se sentir tanto assim espontaneamente um ser humano, um cidadão do mundo. Então, a nossa experiência é outra. Se a gente consegue se empoderar e perceber a importância disso, eu acho que a filosofia ajuda a pensar o Brasil e o Brasil é um ótimo lugar para filosofar. Show de bola, cara. Muito obrigado mesmo pelo papo. Foi um prazer. É isso aí, gente. Filosofia não é só Sócrates, Platão e Aristóteles. É um conteúdo que está presente em tudo na nossa vida. Até mesmo na hora de gritar gol, por que não? Quer entender melhor o mundo que te cerca? Um bom pontapé inicial é o Enem. Até mais!